Saudações, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol de África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano. E nesse episódio vamos te apresentar Zâmbia. O nome do país vem do rio Zambeze, que significa grande rio. O rio Zambeze, que banha Zâmbia e outros países vizinhos, é o quarto maior da África. Ou seja, Zâmbia seria a terra do grande rio. A República de Zâmbia é um país reconhecido pela beleza natural, representada pelas cataratas de Vitória, no curso do rio Zambeze e classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O futebol zambiano também coleciona momentos e capítulos importantes na história do futebol africano e mundial. Há cerca de 2.000 anos atrás, chegaram os primeiros habitantes da região de Zâmbia, que foram os povos Khoisan. Eles foram deslocados daquela região por grandes ondas de migração banto, começando no século XV, com maior influxo entre o final do século XVI, XVII e do XIX. Eles chegaram representadas principalmente pelas tribos Luba e Lunda do Sul, da República Democrática do Congo e do norte de Angola, juntando-se posteriormente no século XIX aos povos Ngoni no sul. A região foi durante muito tempo fechada a estrangeiros, pois era de difícil acesso. No século XVIII, os portugueses, que procuravam ligar os territórios de Angola e Moçambique, penetraram na região por intermédio dos pombeiros, mestiços de portugueses e africanos. O comércio de escravos estabeleceu-se na região sob o controle distante dos mercados árabes de Zanzibar e dos portugueses. No final do século XVIII, em 1798, o explorador Francisco José de Lacerda de Almeida dirigiu o que viria a ser a primeira expedição científica europeia em África. A finalidade da expedição era ligar, por terra, os territórios portugueses de Moçambique, a leste, e Angola, a oeste. Depois de percorrer mais de 1.300 quilômetros desde Tete, em Moçambique, Lacerda de Almeida chegou a Cazembe, então parte do Reino Lunda, onde faleceu em outubro de 1798. A expedição, desorganizada com a morte de Lacerda de Almeida e sob o comando do padre Francisco João Pinto, regressou a Tete sem tentar continuar seu caminho até Angola, como inicialmente previsto. No entanto, o diário de viagem do explorador foi salvo e levado para Tete, onde depois foi traduzido para inglês por Richard Francis Burton e publicado numa obra intitulada As Terras de Cazembe, a Jornada de Lacerda a Cazembe, em 1798. Este documento permaneceu como o único testemunho europeu sobre esta região durante mais de 50 anos, até a viagem do explorador escocês David Livingstone, em 1851, ano em que se encontrou com o chefe Sebetuane. 4 anos depois, Livingstone descobriu as cataratas, a que chamou de Cataratas de Vitória, ou Victoria Falls. Na década de 1870, o estado mais importante da região do Alto Zambeze era o reino da Barotselândia, do povo Lozi, fundado no século XVIII. Em 1888, Cecil Rhodes, liderando interesses comerciais britânicos e políticos na África, obteve uma concessão mineral dos chefes locais. Naquele ano foram fundadas as colônias britânicas da Rodésia do Norte, hoje a Zâmbia, e a Rodésia do Sul, o atual Zimbábue. A Rodésia do Norte foi administrada pela Companhia Britânica da África do Sul até 1924, época em que foi passado o domínio direto ao Reino Unido.
Colonos britânicos instalaram-se no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Em 1960, a minoria branca chegou a ser aproximadamente 5% da população. Em 1853, as duas Rodésias fundiram-se com a colônia britânica de Nyasalandia, na região do atual Malawi, e formaram a Federação da Rodésia e Nyasalandia, sob tutela britânica. Em 1963, a federação foi dissolvida. No ano seguinte, em 1964, mais especificamente em 24 de outubro, a então Rodésia do Norte tornou-se independente com o nome de Zâmbia, sob a presidência de Kenneth Kaunda, da União Nacional da Independência. Kaunda convenceu os colonos britânicos a não emigrarem, como ocorreu na maior parte das ex-colônias europeias na África, pós-independência. Em 1973, o país fechou as fronteiras com a Rodésia do Sul em protesto contra o regime racista de Ian Smith no país vizinho. Em 1979, comandos da Rodésia destruíram na cidade de Lusaka, capital zambiana, o quartel-general do movimento guerrilheiro União Africana do Povo do Zimbábue, o ZAPO, que combatia o regime branco-rodesiano com o apoio do governo zambiano. Em 1982, as medidas de austeridade econômica levaram a uma greve geral contra Kaunda. A crise agravou-se com a queda internacional do preço do cobre, um dos produtos mais importantes do comércio exterior zambiano. Kaunda foi reeleito várias vezes e ficou na presidência até o final de 1991. Durante o seu governo, em 1987, o país rompeu com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O agravamento da crise econômica obrigou Kaunda a fazer concessões políticas. As eleições de 1991, porém, resultaram na vitória do Movimento pela Democracia Multipartidária, o MMD, cujo líder, Frederick Chiluba, se tornou presidente. O novo governo, entretanto, não conseguiu resolver a crise. Em 1993, Chiluba decretou o estado de emergência, revogado no final daquele ano, para conter uma campanha de desobediência civil dos partidários de Kaunda contra as reformas estruturais. Um acordo com o FMI, em 1993, levou à privatização de estatais, ao aumento do desemprego e à insatisfação popular. Em 1994, Chiluba fez uma troca de 10 de seus ministros acusados de tráfico de drogas. Em maio de 1996, apoiou uma emenda constitucional determinando que só zambianos de mais de 2 gerações podiam concorrer ao cargo de presidente. A emenda foi inserida especificamente para impedir a candidatura do ex-presidente Kaunda, filho de malauianos. Em novembro daquele ano, Chiluba foi reeleito. Em 1997, o governo debateu uma tentativa de golpe de Estado liderada por militares rebeldes e que decretou estado de emergência, suspenso em março de 1998. O ex-presidente Kenneth Kaunda, detido sob acusação de participar do golpe, foi libertado em junho de 1998. Levi Mwanawasa foi o sucessor de Chiluba e presidiu a Zâmbia de 2002 até sua morte, em agosto de 2008. Mwanawasa ganhou prestígio por conta de suas campanhas para reduzir a corrupção e aumentar o nível de vida para a população zambiana. Após a sua morte, Rupia Banda presidiu o país de forma interina, antes de ser eleito presidente no ano de 2008. Rupia Banda deixou o cargo depois da derrota nas eleições de 2011 pelo líder da Frente Patriótica, Michael Sata, que morreu em 28 de outubro de 2014, sendo o segundo presidente da Zâmbia a falecer no cargo. Guy Scott serviu brevemente como presidente interino até que novas eleições foram realizadas em janeiro de 2015, quando Edgar Lungu, atual presidente da Zâmbia, foi eleito como 6º presidente do país desde sua independência. O inglês é o principal idioma do país.
As principais línguas regionais são Nyanja, Bemba e Tonga. O território zambiano cobre uma área de 752.614 km². A população da Zâmbia é estimada em mais de 17 milhões de pessoas. A Zâmbia abriga diferentes povos, cada um com sua língua própria. Os povos Bemba e Tonga formam os maiores grupos em termos populacionais. As etnias Chewa e Lunda são minorias e completam a população. A maioria das pessoas é cristã, mas muitas unem as práticas do cristianismo com as crenças tradicionais de seus povos. A moeda do país é a kwacha zambiana. Zâmbia não possui saída para o oceano e limita-se com a República Democrática do Congo ao norte, Angola a oeste, Namíbia a sudoeste, Zâmbia ao sul e ao sudoeste, Tanzânia a nordeste e Moçambique e Malawi a leste. O país está localizado na região da África Oriental. Sua capital é Lusaka, que foi um importante ponto de encontro para assinaturas e acordos de paz durante períodos de instabilidade política em países vizinhos. Zâmbia é membro do Banco Mundial, da Commonwealth, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, da Organização Mundial do Comércio, a OMC, da Organização das Nações Unidas, a ONU, da Comunidade do Desenvolvimento da África Austral, a SADC, da União Africana, dentre outras organizações. A economia de Zâmbia baseia-se na agricultura, na mineração e na prestação de serviços. Mais da metade dos zambianos vivem da agricultura. Dentre os principais cultivos estão cana-de-açúcar, mandioca, milho e hortaliças. Há também a criação de gado bovino, de cabras, porcos e frangos. A mineração de cobre e de outros metais é muito importante para a economia da Zâmbia. O país também produz alimentos, bebidas, produtos químicos e tecidos. Serviços como transportes, turismo e comunicações são também cada vez mais importantes para a economia do país. Um dos pratos mais importantes da parte oriental da África também é consumido na Zâmbia, que é a enchima, um alimento parecido com a polenta ou angu, que conhecemos aqui no Brasil, porém de milho branco. Essas refeições principais são geralmente acompanhadas por algum prato saboroso, como carne, tomate, peixe, entre outros ingredientes. Uma das carnes mais consumidas é o capenta, também chamado de peixe seco, que consiste na sardinha seca preparada com molho de tomate e cebola. Outra opção comum é a galinha do vilarejo, que são galinhas criadas nos ambientes rurais, sem nenhum tipo de hormônio. Também existe o peixe fresco, a carne de vaca, de cabra, de impala e de cudo. Os dois últimos são espécies de antílopes locais. Por fim, o caterpillar, carne da taturana, também é muito comum na região. Os vegetais locais também são bem consumidos, os quais são refogados e preparados principalmente com a castanha de caju. Entre eles estão a calembula, que são pequenas folhas de batata doce, o bondue, que são refogados de folhas de abóbora, candolo, batata doce, e a impua, um vegetal local de cor amarela com o formato de um pequeno pimentão. Durante a corrida espacial no século passado, protagonizada por Estados Unidos da América e União Soviética, e que aconteceu em meio à Guerra Fria, a Zâmbia criou um ambicioso programa espacial. O zambiano Eduardo Macuca, um colosso ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que defendeu a bandeira da Inglaterra, país que invadiu e colonizou Zâmbia, foi o criador do programa zambiano, que buscava enviar a primeira pessoa para pisar na Lua e também em Marte. Colosso foi o fundador da Academia Nacional de Ciências, Pesquisa e Filosofia do Espaço da Zâmbia, em 1960. Durante quase uma década, até meados de 1969, a instituição tinha o projeto de enviar uma jovem
chamada Mata Wambua, de 17 anos na época, e 2 gatos, a Lua. E além disso, também tinha o objetivo de colocar em prática outro programa espacial que planejava uma viagem para Marte. Um Colosso declarou que os objetivos do programa eram estabelecer um ministério cristão para os marcianos primitivos, segundo ele, e também fazer a Zâmbia se tornar controladora do espaço do 7º céu interestelar. No entanto, ele instruiu a equipe que participava dos programas espaciais a não forçar o cristianismo aos possíveis habitantes nativos de Marte. Para o projeto espacial de Incolosso, havia um foguete que era chamado de Decalu-1. Segundo seu projetor, a nave era feita de alumínio e cobre e o espaço para os viajantes era considerado digno. A data planejada de lançamento foi 24 de outubro de 1964, que foi exatamente o dia da independência de Zâmbia, e o evento estava previsto para acontecer no Estádio da Independência, mas acabou não acontecendo por conta da falta de permissão. Para realizar o programa, Incolosso chegou a pedir à Unesco a doação de 7 milhões de libras de Zâmbia, moeda do país na época. Além disso, ele também solicitou quase 2 bilhões de dólares de fontes estrangeiras privadas. Porém, o Ministério do Poder, Transporte e Comunicação zambiano declarou que esses pedidos não foram feitos de maneira formal e o dinheiro jamais foi entregue a Incolosso. Após o insucesso no projeto, Incolosso afirmou que o programa só falhou por conta da falta de fundos e também por conta da gravidez de Marta, que posteriormente deixou a missão para retornar à casa de seus pais. Ele também disse que o foguete foi sabotado por elementos estrangeiros e que o governo do país se distanciou de todo o esforço. A cidade de Livingstone, que abriga as Cataratas de Vitória e o Parque Nacional de Victoria Falls, se caracteriza como o principal destino turístico da Zâmbia. A cidade conta com uma forte infraestrutura turística, com direito a restaurantes, bares, festas e também a albergues badalados. Mas as cachoeiras não são o único motivo de visita no local. De lá também saem passeios para 3 ou 4 parques nacionais, inúmeras aventuras esportivas e voos panorâmicos. Os parques nacionais de Luanga do Sul e Baixo Zambeze são muito visitados. Nesses locais, os turistas podem conhecer os animais da fauna local, composta por hipopótamos, rinocerontes, elefantes, zebras, girafas, antílopes, avestruzes e outros. No oeste e no norte estão localizados pontos de turismo alternativo. No norte zambiano, o Parque Nacional Insubu tem um lago Tanganika como uma de suas principais atrações. Esse é o segundo maior lago do continente africano, menor apenas que o Lago Vitória. Na mesma região localizam-se a Vila Mukuni e o Centro Comunitário Chikondani, 2 renomadas iniciativas de Zâmbia que revertem o lucro do turismo sustentável para as comunidades locais. O estilo musical Zamrock é um dos mais populares de Zâmbia. Ele foi criado na década de 1970 como uma combinação da música tradicional africana com o rock psicodélico e o funk. Ricky Ililonga e Musi Otunya são creditados como os criadores do subgênero. Artistas e bandas notáveis dessa cena são Witch, The Peace, Amanas, Chrissy Zeb Tembo e Paul Ngozi and His Ngozi Family. A música tradicional zambiana é acompanhada de instrumentos como cordofones e membranofones. A música cristã também é muito difundida no país. As seleções masculina e feminina de Zâmbia nunca disputaram uma edição da Copa do Mundo de Futebol. A seleção feminina zambiana chegou até as quartas de final da Copa Africana de Nações
no ano de 1995. Além desta edição, a equipe participou do torneio continental em 2014 e 2018, ficando na fase de grupos em ambas as oportunidades. O melhor desempenho da história da equipe foi o vice-campeonato na Copa COSAFA no ano de 2019. A maior conquista do futebol da Zâmbia foi a Copa Africana de Nações de 2012. O país foi considerado uma zebra por ter vencido aquela edição do campeonato mais importante do calendário do futebol africano, derrotando na final ninguém menos do que a seleção da Costa do Marfim, com estrelas como Didier Drogba e Yaya Touré. Além da histórica campanha da CAN, os zambianos foram campeões da Copa CECAFA em 1984 e 1991 e da Copa COSAFA em 1997, 1998 e 2006. Nas Olimpíadas de Seul, em 1988, os Chipolopolo, como são chamados, conseguiram um de seus maiores feitos na história do futebol. Eles derrotaram a seleção italiana, de Baggio e companhia, pelo placar de 4-0. A Zambia Super League é a principal competição do futebol masculino zambiano. O maior vencedor do torneio é o Nkana, com 13 títulos nacionais. O Mufulira Wanderers, com 9, e o Zesco United, com 8 conquistas, vem logo atrás no ranking de maiores vencedores da Liga Nacional. Nkana e Power Dynamos, ambos da cidade de Kitwe, protagonizam a maior rivalidade do futebol de Zâmbia, que vive os seus melhores momentos dentro do derby de Kitwe. O Nkana foi vice-campeão da Liga dos Campeões da CAF em 1990. Já o Power Dynamos foi campeão da extinta Recopa Africana em 1991 e é, até hoje, o único clube zambiano a conquistar um título continental. O Green Buffaloes já conquistou o Campeonato Zambiano Feminino de Futebol ao menos por 3 vezes. Essa equipe é uma das maiores do futebol feminino de Zâmbia. O ex-atacante Kalusha Bwaliwa foi eleito pela revista France Football o futebolista africano do ano, em 1988. Ele também foi eleito futebolista africano do ano pela BBC, em 1993. Christopher Katongo também foi eleito futebolista africano do ano pela BBC no ano de 2012. Uma viagem da seleção Chipolopolo com destino a Senegal para a disputa da fase final das eliminatórias da Copa do Mundo de 1994 deu origem a um dos capítulos mais tristes da história do futebol, que tirou a vida de atletas que prometiam se converter em grandes jogadores. A viagem até Dakar, capital senegalesa, incluía em seu roteiro algumas paradas para reabastecimento. Ao final da primeira parada no Congo, o avião que transportava a delegação da seleção principal de Zâmbia começou a apresentar problemas no motor esquerdo. Pouco antes de chegar na segunda parada de reabastecimento, o motor esquerdo pegou fogo e falhou. Porém, o piloto desligou o motor direito de forma errônea. Com a ação, a aeronave perdeu a potência e acabou caindo na costa do Gabão. Todos os passageiros e tripulantes daquele avião acabaram morrendo. Dos 18 jogadores mortos no acidente, 6 deles haviam disputado os Jogos Olímpicos de 1988 e participaram da histórica vitória contra os italianos por 4-0. Curiosamente, Kalusha Bwaliwa, o craque da partida contra a Itália, não estava entre as vítimas. Na época, ele atuava no PSV Eindhoven, da Holanda, e iria pegar um voo direto para Dakar. Outros 2 importantes jogadores não estavam no voo fatal. Charles Mussonda, que atuava no futebol da Bélgica e estava lesionado na ocasião, e Bennett Muluanda Simfukwe, que tinha seu nome constando na lista de embarque para Senegal, mas acabou sendo retirado de última hora por não ter conseguido a autorização de seu time para viajar. A partida contra Senegal, naquela oportunidade, foi cancelada.
havia uma expectativa muito grande de Zâmbia conseguir a classificação para disputar a Copa do Mundo de 1994 e, por isso, o acidente trágico que vitimizou fatalmente a vida de muitos jogadores que compunham aquela geração terminou como uma frustração para toda a Zâmbia. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre Zâmbia. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das novidades do PDL. Também deixe seu feedback e sugestão sobre nossas produções por lá. Então siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram, confira os nossos textos na página do Medium e também ouça esse e outros podcasts da casa, acessando Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, entre outras plataformas. Busque por Ponta de Lança Podcasts, que provavelmente você irá nos encontrar. Em nome da equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até mais, tchau, tchau. Naga